Olá, alunos dos 7º anos. Estamos passando aqui a correção da atividade da semana passada. A aula do dia 28 de setembro. E nós estudamos nessa aula as características do texto teatral ou texto dramático. Para lembrar do livro de vocês, tem aí algumas características do texto dramático com as intenções principais desse texto, que é divertir, entreter, emocionar e também refletir. Para quais leitores esse texto é feito? Então, para leitores em geral, profissionais envolvidos na montagem de uma peça teatral, são atores, diretor, produtor, figurinista e outros. Organização do texto. Nós vimos também que ele é um texto bem diferente na sua organização, porque ele é escrito para ser representado, é dividido em partes, né? Primeiro em atos, depois em cenas, e dentro de cada cena tem as falas com os nomes dos personagens. Presença de rubricas, que são orientações para os atores, indicação do nome dos personagens no início das falas, também é o que diferencia de outros gêneros textuais. A linguagem é uma linguagem adequada aos personagens, então depende da caracterização do personagem para escolher uma linguagem adequada a este. Também a linguagem adequada à história e à época retratada no texto. Certo? Então, essas são as características do texto teatral. E a correção da página 15, que foi a atividade 1 do caderno. Tem muitas questões que poderiam ser respostas pessoais, respostas que não vão ser iguais de um aluno para o outro, mas que vocês poderão ter aqui como sugestão de resposta, uma vez que não vamos ter como ouvi-los individualmente e ver se cada um acertou. Então, poderiam ser diferentes as respostas, desde que contemple o que foi pedido na questão. Então, aqui na página 15, questão 1A, pede para vocês fazerem um esquema, um resumo, com cenas ou descrições dos personagens de alguma forma que vocês resumam o que foi falado no trecho do texto. E uma sugestão de resposta poderia ser essa, vocês poderiam falar aí sobre o personagem principal, Harpagon, e sobre os seus filhos. Então, é uma sugestão para vocês compararem com a de vocês. Então, voltem, pausem o vídeo, confiram, vejam se vocês mais ou menos acertaram, seguiram aqui o caminho que foi pedido. Claro que tem várias formas de resumo, de esquema. A número 1B. Então, vocês vão observar aí que agora pede mais um resumo a partir do que vocês fizeram na 1A. Então, vocês vão também, como podem ser respostas diferentes, vocês vão ver se mais ou menos fizeram esse resumo com poucas palavras, que é isso que pede lá, não é fazer um resumo grande. A questão 2A tem aí a sugestão de resposta. 2B, 3, 4A, 4B e a questão 5. Aqui vem a questão 6, que é a última da página 15, que tem letra A, B, C e D. Então, vocês vão ver que ela é mais relacionada às informações contidas nas rubricas do texto. Então, rubricas são as orientações que vêm lá de cenas, como os atores devem interpretá-las. Aí as respostas 6A, 6B. Aí na 6C, pergunta se as rubricas são apenas para orientar os atores ou elas são para descrever, que em alguns textos elas também podem ser usadas para descrever ou o cenário ou os atores. Então, nesse caso aqui, nós temos essas rubricas. Nisso surgem os dois irmãos conversando em voz baixa. Vem do jardim gritando, pega o ladrão, entra sem chapéu, segura o próprio braço. Então, essas rubricas que aparecem lá, no texto, ela não descreve os personagens, ela apenas orienta os atores. Então, essa seria a resposta do 6C. E, por último, aí o 6D, encerrando assim a correção da página 15, que era a atividade 1 do caderno, certo?
A atividade 2 do caderno, a orientação que temos para vocês é que aqui no grupo vocês vão ser selecionados ou sorteados pelos professores e vocês vão postar, ou seja, gravando um áudio ou mandando a imagem do que vocês conseguiram fazer aí no caderno. Então, se vocês colaram uma cena e escreveram que exemplo de empatia você vê nessa cena, vocês pegarão a imagem, mandam a foto e gravam um áudiozinho acompanhando com a explicação. Se vocês contaram, recontaram uma história que vocês veem nela um exemplo de empatia, vocês podem gravar um áudio rapidinho com essa história e mandarem para o grupo. Então, cada professor provavelmente vai escolher 5 alunos por turma ou até mais, e aí cada aluno vai falar no grupo para servir como exemplo para os outros corrigirem, porque não temos condições no grupo de solicitar que todos da turma façam isso, certo? Aqui eu deixei só um exemplo de empatia para vocês assim se espelharem ao corrigir a de vocês. Então, aqui tem a Miss Tailândia, de 2015, ajoelhada diante da mãe, que é uma coletora de material reciclável, agradecendo a mãe por tudo que fez por ela. Então, isso seria um exemplo de empatia. Por quê? Então, aqui nesse momento, a filha provavelmente se sentiu, né, se colocou no lugar da mãe para pensar o que essa mãe passou para fazer algo por ela, né? Com tanta dificuldade, um trabalho difícil. Então, esse é um exemplo de empatia, certo? Aí a imagem da Miss ajoelhada aos pés da mãe, no próprio local de trabalho dela. Então, a atividade 2 do caderno de vocês era mais ou menos assim, né? Ou com imagens de cenas ou com histórias que vocês podiam também só contar sem a imagem, ok? Então, nós teremos uma próxima atividade, uma nova aula, mas vocês primeiro corrijam essa para dar sequência, porque é uma sequência dos conteúdos. Então, até a próxima.